A gente sempre argumentam que a gente não sabe quando começa a vida. E aí, às vezes, até as pessoas falam, se a gente não sabe, então, por que vai arriscar? Mas a gente até falava agora há pouco que esse é um argumento muito fraco. E eu queria saber, a gente sabe quando começa a vida? Exatamente. É comum a gente até meio defensores da vida falar, se a gente não sabe, a gente não pode assumir o risco. É verdade, né? Se você vai implodir um prédio, né? Analogia, né? Uhum. Vai implodir um prédio, mas você não tem certeza que ele foi evacuado. Você implodiria, né? Você tá ali com o detonador. Você é óbvio que não faria isso, né? Porque existe o risco, ainda que hipotético, de matar alguém. Então isso já seria suficiente. Mas eu sou contra essa frase, né? Dizer assim, a ciência não tem consenso sobre a vida humana. A ciência tem consenso. A embriologia diz claramente onde começa a vida humana. E se você analisa o debate bioético, debate dos abortistas, os abortistas de alto nível, eu gosto de falar isso quando vem alguém defensor do aborto porque leu alguma coisa no Quebrando Tabu, eu digo, não, vai estudar os seus gurus primeiro, porque senão eles vão ficar bravos contigo. Porque falar que não existe consenso sobre a vida humana é uma coisa amadora para defender o aborto. Vamos dar uma aula, então, como defender o aborto. Você tem que defender o aborto pela filosofia da coisa, pela ideologia, né? E aí você vai entrar numa ladeira escorregadia completa, né? De eugenia. Subjetivismo. Eugenia. Eugenia. E eles vão argumentar aquela questão que não é pessoa. É isso que os abortistas, por exemplo, médicos abortistas, né? Que eles sabem que é uma vida humana, afinal de contas, né? Estudaram medicina, eles têm que matar. Se eles têm que matar alguém, é porque é uma vida, né? Eles sabem, né? Então eles não têm dúvida nenhuma. Pega livro de biologia, qualquer estudante de medicina vai estudar, tá lá, né? O início da vida humana começa na concepção. Ali você tem um DNA próprio, definido, né? Que irrepetível. Irrepetível, né? Que é o meu DNA. Até né? hoje. Até hoje, ele estava lá na concepção. Nada é adicionado em termos genéticos depois. Né? E se nada interferir, ele vai se desenvolver, né? Exatamente. Não tem assim um momento de 12 semanas que a mãe dá uma carga genética extra para fazê-lo viver. Não. Até porque faz analogia, né? Você pega, por exemplo, barriga de aluguel. Né? Você pega aqui um casal A e B, coloca na barriga de uma mulher, indivíduo C. De quem que é o filho biológico? Do casal A e B. Do casal A e B. Porque o que eles fazem? Eles fazem a concepção de um embrião in vitro e colocam no ventre dela. Esse é o processo. Se não fosse no início da vida na concepção, não daria certo isso, né? A grande verdade é que a vida humana começa quando a gestante quer, na cabeça dos abortistas. Essa é a verdade. Sim. Se uma mulher pró-legalização e um médico pró-legalização, né? Ela está grávida, ela chega lá. Se tiver algum problema, a negligência do médico, ela perdeu o bebê, ela vai culpá-lo. Ela vai dizer, perdi meu bebê. Agora, se ela mudar de ideia e disser assim, eu não quero mais ter esse bebê. Pode ser em qualquer fase da gestação. Porque o aborto, ele é legalizado até 12 semanas como primeira etapa. Depois ele vai aumentando até 6 meses, 9 meses, às vezes, né? Então, a partir do momento que a mulher disser, eu não quero mais esse bebê, o médico vai lá e vai tirar. Ou seja, então não é mais uma vida. Vê como é subjetivo. É o império do subjetivismo. Sim. Império a gente da vontade. percebe que esses argumentos todos, eles caem por terra quando a gente presencia, por exemplo, o que aconteceu recentemente da menina de 11 anos que passou por um aborto, né, de um feto de 29 semanas, né? Um bebê que já estava formado, que poderia nascer, enfim, né? Continuar seu desenvolvimento com outra família. O fato é que antes da concepção, nós temos um óvulo e um espermatozoide. Depois ali da concepção, nós temos a junção dessas duas células que deixam de ser... Bom, ali eu já não tenho mais o óvulo e o espermatozoide. Eu tenho um novo organismo vivo, formado, com um novo DNA, com a junção daqueles dois, né? Daquelas informações genéticas. Nós temos ali, então, um novo ser humano que começa ali, então, o seu desenvolvimento. É triste que, infelizmente, a gente vê, inclusive, estudantes da área da saúde, da medicina, da psicologia, até mesmo profissionais já formados, né? Usando esse argumento dos 3 meses. Mas ainda não é vida, ainda não se desenvolveu. E a gente vê, assim, como o Marlon estava falando, né? A embriologia, ela é muito clara ao atestar ali, sem dúvida alguma, de que o desenvolvimento humano inicia nesse momento em que o óvulo e o espermatozoide se unem, dando origem a esse novo organismo vivo. E a partir dali, ele vai ter uma série de etapas de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, meu filho está com 2 anos, está aprendendo a falar,
Ele ainda não sabe falar. Ah, bom, mas então, posso usar esse argumento para dizer que não é vida humana? Ele nem se comunica? Que ele não tá se comunicando ainda? Né? Um bebê que não aprendeu a andar ainda. Enfim, posso pegar qualquer outro argumento, sei lá. Daqui a pouco eu vou ter cabelo branco, eu não tenho ainda. Sei lá.